Aleluias, glória a Deus, você é livre, amém? Para celebrar o Senhor nesta manhã, para adorar o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Podem assentar em nome do Senhor. Fica com essa palavra em nome do Senhor. Agora vamos ouvir a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. Pastor Paulo, em nome do Senhor, está chegando para ministrar no nosso coração. E logo após estaremos orando pelas mães do Brasil, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil também, né? Vamos estar orando, amém? Em nome do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nesta manhã, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus querido, abençoa a mente da Tua igreja, Senhor, a mente do Teu povo, limpa a mente da Tua igreja de toda preocupação, Senhor. Em nome de Jesus, todo bloqueio na mente agora, Senhor, seja em nome de Jesus retirado, para que a Tua palavra entre e produza frutos de vida, fruto de arrependimento, frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, apresentamos a vida do Teu Filho, usa Ele em nome de Jesus, amém e amém. Caros filhos de Deus, bom dia, paz seja com todos. Aqueles que estão felizes, que estão contentes, digam amém. Amém. Glória a Deus. Antes de transmitir a palavra nesta manhã, todos nós sabemos que hoje está se comemorando, todo mundo, Dia das Mães. Quem é mãe aí, fala amém. Amém. Tem muitas mães, né? Mamãe, fala amém. Melhorou um pouco mais. Por favor, vocês que trouxeram a sua Bíblia, você pode abrir no livro aos Efésios. Então vamos lá, gente. Efésios capítulo 5, os que encontraram podem dizer amém. É o tema do mês. O tema do mês é enchei-vos do... Para quem não sabe, o tema está aqui na telão. Está no telão o tema do mês? Não, né? O tema é enchei-vos do Espírito. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vocês podem repetir? Amado e digníssimo Senhor da eternidade, em cuja presença estamos, eu peço nesta hora a unção do Teu Espírito sobre a minha vida, e que a palavra que sair dos meus lábios possa adentrar em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, e repreendo todo o poder negativo, em nome de Cristo, e todos digam amém. Antes de se assentar, vira para o seu irmão e fala assim: seja cheio do Espírito de Deus. Assentai, por favor. Aleluia. Todo mundo firme? Ninguém vai ao banheiro agora. Preste atenção naquilo que vai ser falado nesta manhã. Eu não vou pregar sobre mães, né? Mas eu vou pregar sobre o tema do mês: enchei-vos do Espírito. Agora, olhem para mim e prestem atenção. Por que o apóstolo Paulo aconselhava os cristãos de sua época, e sem dúvida os cristãos de hoje, a serem cheios do Espírito? Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que o cristão vazio do Espírito de Deus é como uma palha que o vento leva para qualquer lugar. Posso ouvir um amém? O cristão sem o Espírito de Deus em sua vida, ele não tem a proteção que o cristão protegido tem. Digam aleluia. O cristão desprotegido, ele se afasta facilmente, se desvia, se esfria com facilidade.
Mas o cristão cheio do Espírito de Deus, ele consegue vencer os obstáculos, os problemas que surgem diariamente nos nossos caminhos. Mas eu quero dizer a vocês esta manhã, a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra várias passagens de cristãos que venceram tribulações aparentemente impossíveis naquela época, porque eles eram cheios do Espírito de Deus. Vamos dar uma passeada em Daniel, não precisa abrir a Bíblia. No primeiro capítulo, no capítulo 1 de Daniel, 600 anos antes de Cristo, no reinado de Joaquim, Jerusalém foi cercada pelo exército babilônico. E então eles levaram cativo os melhores cidadãos ou cidadãos de Jerusalém para a Babilônia. E a Bíblia diz que nesta viagem em direção da Babilônia, foi junto com aqueles homens, aqueles cidadãos, 4 jovens, que na verdade esses jovens não eram de Jerusalém, mas eram da tribo de Judá, que estava em Jerusalém. Esses jovens eram os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram da tribo de Judá e esses 4 jovens eram cheios do Espírito de Deus. Quando chegaram na Babilônia, Nabucodonosor descobriu que esses jovens eram sem dúvida muito talentosos e eram cheios do Deus deles. Que na verdade Nabucodonosor, ele não era cristão, ele não conhecia Deus, ele tinha outros deuses, mas ele descobriu que os 4 jovens tinham o Espírito do Deus ou de um Deus na vida deles, a maneira dele pensar. E então ele chamou os 4 jovens e colocou na sua supervisão no palácio, porque descobriu que eles eram talentosos. Na verdade, eram talentosos porque eram cheios do Espírito de Deus. Digam aleluia. Mas tem um detalhe, era de costumeiro qualquer pessoa que viesse de qualquer país para se ingressar na Babilônia, principalmente a serviço do rei, era de costumeiro trocar os nomes. As pessoas tinham que receber nomes babilônicos para poder trabalhar a serviço do rei Nabucodonosor. Então ele chamou os 4, chamou o Daniel e deu o nome de Beltesazar. Chamou o Ananias e deu o nome de Sadraque. Chamou Misael e deu o nome de Mesaque, e chamou o Azarias e deu o nome de Abidênego. Então, esses nomes, mudaram os nomes deles por completo. E eles então começaram agora a trabalhar ali debaixo da supervisão de Nabucodonosor. Os tempos, indubitavelmente, foram passando e tudo crescia de maneira fantástica, de maneira, vamos dizer assim, melhor do que antes. Por quê? Porque ao lado, ou no escritório, ou no departamento de Nabucodonosor, tinha homens tementes ao Deus Todo-Poderoso. Já imaginou que em cada governo, de cada estado, tivesse conselheiros, homens de Deus? Na verdade tem muitos, mas dizem que é de Deus, mas na hora H falham. Ou seja, na hora de defender, na hora de ajudar, de dar uma opinião, eles falham, fogem. Mas eu quero dizer a vocês, a Bíblia diz que a Babilônia crescia mais e mais. Com mais força, o rei Nabucodonosor ia ficando e sendo respeitado por todos, o qual passou a ser conhecido como rei de reis, não rei dos reis, rei de reis. Ou seja, todos os demais reis estavam debaixo da Babilônia ou do comando do rei Nabucodonosor. E tudo crescia com facilidade. Agora saímos do capítulo 1 e vamos para o capítulo 2. A Bíblia diz no capítulo 2 de Daniel que Nabucodonosor teve um sonho atribulador, um sonho que lhe incomodava constantemente.
E ele mandou chamar todos os seus sábios da época, principalmente caldeus, e nenhum deles conseguiram decifrar e interpretar o sonho de Nabucodonosor. A Bíblia diz que a notícia chegou até Daniel lá onde ele estava. Daniel então veio à presença do rei e decifrou e interpretou o sonho de Nabucodonosor. Digam aleluia. Daniel, que era Beltesazar, foi o único a interpretar o sonho incomodativo na vida de Nabucodonosor. Quando Daniel provou que era o único homem capaz de interpretar sonhos agitadores na vida de Nabucodonosor, Nabucodonosor parou e viu que entre todos os seus sábios, Daniel, que era Beltesazar, era um dos mais sábios. E ele então chamou e disse: vou colocar você na minha província, você vai ser líder de todos os demais sábios que vieram e estão aqui na Babilônia. E Daniel então foi nomeado como o líder geral de todos os sábios da Babilônia. Mas os tempos foram passando. Daniel então chegou para o rei e disse: para o meu trabalho fluir com mais riqueza, eu preciso de 3 jovens. Eu preciso de Sadraque, de Mesaque e de Abidênego. E então o rei obedeceu, ou seja, porque sabia que Daniel ou Beltesazar era homem de Deus. Então nomeou os 3 para estarem ao lado de Daniel, Beltesazar. A Bíblia diz que tudo que estava indo bem começou a ir melhor ainda, porque agora era 4 homens cheios do Espírito administrando a Babilônia, onde um rei não cristão autorizou que eles fizessem a sua administração. Quem está entendendo, fala amém. Tudo ia crescendo com sucesso, tudo estava dando certo. Havia invejosos, sim, havia muitos invejosos entre os sábios que estavam ali, que queriam tomar a posição de Daniel, derrubar aquele homem, mas não conseguiam, porque onde o Espírito de Deus está, o mal não consegue operar. Se o Espírito de Deus está na tua casa, está na tua família, está no seu trabalho, pode ter certeza que as lutas vêm e passam, porque onde Deus está, o mal não pode operar. E você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Saímos do capítulo 2, da interpretação do sonho, onde Daniel subiu uma posição mais elevada, e entramos no capítulo 3. No capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor resolveu construir na sua província, ou seja, numa província que tinha o nome de Campo de Dura. Ele resolveu construir ali uma estátua de 60 côvados de altura por 6 de largura. E quando construiu, ele então deu uma ordem, ele decretou, ele determinou que todos os que estavam na Babilônia, ao ouvir o som do arauto musical de Nabucodonosor, teria que se curvar, teria que cair de joelho e adorar a sua imagem. Esse era o decreto, essa era a lei. Todos tinham que fazer tal coisa, porque se não fizessem, tinha um lago, ou seja, tinha uma fornalha de fogo esperando. E a imagem foi construída, aquela imensa estátua estava ali, 60 côvados, talvez cerca de 40 metros de altura, estava ali imensa. 6 côvados, talvez 2 metros e pouco de largura, estava aquela imensa estátua que de longe dava para ver. Quando os sons musical era soado, as pessoas já se curvavam e adoravam a imagem. E justamente no dia em que Sadraque, Mesaque e Abidênego, homens jovens cheios do Espírito, estava passando naquela província chamada Campo de Dura, onde havia muitas pessoas, talvez era um dia de comércio, eu não sei, mas havia muitas e muitas pessoas, estava repleto aquele lugar, quando
repente o som do arauto musical de Nabucodonosor foi soado, trombeta, todo o som foi soado e multidões se caíram de joelho. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram assustados, perplexos, mas como pode se curvar diante de uma imagem? Eles não se curvaram, eles não ajoelharam, eles permaneceram de pé e logo foi denunciado. A denúncia chegou até o rei mandou chamá-los e eles vieram à presença do rei e o rei então disse para eles: vocês estão contra as minhas leis? Não, majestade. E por que na hora que soaram as buzinas, vocês não se curvaram diante da minha imagem? E eles disseram: nós, majestade, não desprezamos a sua imagem, nós respeitamos o Senhor, mas nós não nos curvamos diante de imagem, nós não nos curvamos diante de estátuas. Nós nos curvamos somente diante do Deus Criador dos céus e da terra. O rei disse: mas vocês não ouviram a minha lei, a minha determinação? Sim, ouvimos. Vocês também não ouviram que quem não fizesse isso seria lançado na fornalha ardente? Sim, ouvimos. E por que não fizeram? Exatamente, não fizemos porque nós não nos curvamos diante de Deus nenhum, nem muito pouco dos seus deuses. O sangue de Nabucodonosor subiu à flor da pele. E ele então virou para os seus homens e disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais. E a fornalha foi aquecida. Então disse o rei: vocês 3 vão ser lançados na minha fornalha, que está aquecida 7 vezes mais. E para enfurecer mais o rei, os 3 disseram: majestade, o nosso Deus nos livra tanto das suas mãos como da tua fornalha. Somente quem é cheio do Espírito de Deus tem coragem de falar e agir dessa forma. O crente covarde jamais fala, ele prefere ficar calado, ele prefere se render. Mas os 3 disseram: nós não fazemos isso, e o Deus que servimos, Ele nos livrará tanto das suas mãos como da sua fornalha. O rei chamou 3 soldados do seu exército, 3 homens parecendo guarda-roupa 4x4, e vieram. Amarra cada homem amarrou um jovem, amarrou as mãos e os pés, talvez assim, ele ficou sem poder mover, amarrou os pés. E disse: agora lança os 3 na fornalha. Sem piedade, mesmo sabendo que os jovens eram sábios que estavam ajudando no crescimento do seu país. Mas eles não obedeceram a sua lei. E então pegaram os 3. A Bíblia diz que quando os 3 homens, cada um levando os jovens, quando eles chegaram junto à fornalha, eles lançaram os jovens. A Bíblia diz que aqueles homens fortes que lançaram os 3 jovens na fornalha, eles não conseguiram mais voltar, porque na porta da fornalha eles já morreram por causa do poderio do calor, que era muito alto. O calor matou os 3 soldados, eles morreram na porta da fornalha, desmaiaram. Agora eu fico pensando, 3 morreram só por causa do calor, imagina agora dentro daquele fogo. Se estava tão quente por lá de fora, imagina lá dentro. E os 3 jovens caíram lá no meio. A única coisa que queimou naqueles jovens foram as cordas que atavam. Eles ficaram livres das pernas, dos braços. Mas o calor era tão grande que parecia um ar-condicionado. O fogo virou um ar-condicionado, estava bom, tranquilo, frio, que eles precisaram dançar para aquecer um pouquinho, porque estava muito frio. E estavam dançando ali no meio do fogo. A Bíblia diz que onde o rei estava, tinha visão direta lá na fornalha, dava para ver tudo lá dentro. E o rei então, quando olha, ele não vê 3 jovens, ele vê 4 dançando no meio do fogo. 4 estavam dançando. E seja mais forte essas palmas para o Senhor. O rei perguntou a um dos seus que estava ali do lado, disse: quantos jovens
quantos jovens foram lançados na fornalha? Disseram, mas foram 3. Vocês estão vendo que é 4? Olha lá. Ele olhou 4. Ele tem 4. Aí alguém disse, deve ser o Deus, o Espírito do Deus que eles servem. Deve ser um anjo, ou deve ser um dos deuses, porque eles não entendiam como falar. Eles disseram, deve ser um dos deuses. Na verdade não tem deuses, tem um Deus só, todo-poderoso. Existem vários deuses por aí, mas com letra minúscula. Deus com letra maiúscula é o meu Deus, é o seu Deus, é o Criador dos céus e da terra. Então, quando ele olha, ele vê 4 homens, na verdade era um anjo do Senhor que estava ali, aquele que protegia, aquele que estava todos os dias com os jovens. O rei ficou tão impressionado que ele desceu a escadaria e chegou numa distância como daqui, lá na parede, lá na galeria onde estão aqueles jovens. Ele chegou ali e abriu a sua boca e disse, Sadraque, Misaque, Abidênego, vem para fora. E os 3 saíram. Quando chegaram perto do rei, o rei foi palpar, olhar, cheirar para ver que tinha cheiro de fumaça. Não tinha cheiro de fumaça, não tinha cinza, não tinha marca nas suas roupas, estavam mais bonitos do que quando foram lançados, não havia suor. E ele ficou impressionado e disse para todo o seu povo, a partir de agora, aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Misaque e Abidênego serão lançados no forno, na fornalha. E a Bíblia diz que Sadraque, Misaque e Abidênego foi prosperado, ou seja, Nabucodonosor o prosperou de tal forma que eles cresceram financeiramente grandemente, porque espiritualmente eles já eram riquíssimos, e agora eles cresceram financeiramente porque eles tinham o Espírito de Deus. Toda a terra daquela época ficou sabendo do ocorrido. Todo mundo ficou sabendo e conhecendo e sabendo do poder do Deus de Sadraque, Misaque e Abidênego. Até hoje nós conhecemos essa história, porque Deus fez com que essa história fosse escrita para chegar aos nossos ouvidos nos dias de hoje, para mostrar a nós que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E esse mesmo Deus que agiu na vida daquele jovem é o Deus que está aqui nesta manhã, nesse culto, para abençoar a sua vida, para proteger você, para dar você vitória, para livrar você de qualquer situação perigosa, difícil, porque Ele é o nosso Deus. Digam aleluia. Você crê que Ele é o nosso Deus? Então o que eu quero concluir essa pequena fala para a ceia desta manhã dizendo a vocês: quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de ameaças. Digam aleluia. Sadraque, Misaque e Abidênego não tiveram medo das ameaças. Eles falaram com sabedoria e confiantemente no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então quem é cheio do Espírito Santo não tem medo das ameaças, dos obstáculos. Quem é cheio do Espírito Santo não vive uma vida de falsidade. Quem é cheio do Espírito Santo não vive em pecado, não deseja a mulher ou o marido do próximo. Quem é cheio do Espírito Santo não odeia, não fala mal, não irrita com facilidade. Quem é cheio do Espírito Santo consegue vencer qualquer obstáculo que porventura surgir no seu caminho. Quem é cheio do Espírito Santo não despreza o seu próximo. Digam amém. Ele sabe amar, sabe honrar, sabe respeitar. Quem é cheio do Espírito Santo consegue dar a volta por cima em qualquer situação. E esse Espírito Santo, ele está aqui. Por isso Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Se você encher do Espírito, você consegue. Ele está com você a cada dia, a cada instante. Ele te protege dos lugares perigosos. Eu fui em Franca da Roça quarta-feira. Quando eu estava voltando, deu uma neblina. E eu vou descendo aquele morro, aqui, o maior morro que tem lá, né? Eu vou descendo ele devagarzinho. Vocês sabem aquele morrão que desce, chega lá embaixo, você vira à direita. Aí começou a dar aquela neblina forte, né? Para descer o morro, você não pode descer mais de 50. Você tem que descer no máximo a 40, 45, não é verdade? No morro, descer devagar. Aí, quando eu estava próximo da curva, aquela curva ali embaixo, tinha um negócio meio mais molhado ainda. Eu não sei se choveu mais ali, ou se foi óleo, ou se foi alguma coisa derramada. Eu resolvi, antes ficar mais lento ainda. Pisei no freio. Para quê? Pisei no freio devagarzinho,
o carro começou a deslizar. Eu tirei o pé do freio aí que ele deslizava assim. E eu tentei controlar. Quem disse que eu controlava o carro? Aí o carro saiu fora do asfalto e entrou. Quando botou as duas rodas no chão, eu pisei com força no freio. Aí não bateu no barranco. Eu só fiz engatar ré e dei a ré e voltei, que eu estava na contramão, né? Quando eu dei a ré, que botei no meu lugar certo, vi uma van 1000 por hora, brim, passou. Aí eu vi, Deus me livrou. Se o carro viesse na hora que eu estava descendo, Deus me deu sabedoria rapidamente para me engatar a ré e sair daquela contramão, que era a curva. E a van passou e não aconteceu nada. Eu desci o morro tranquilo, ainda deslizava o asfalto. Acho que foi algum líquido que foi lançado ali. E deslizava o pneu, eu consegui descer. Cheguei lá perto daquelas verduras ali embaixo, onde tem a escola. Eu parei para olhar. Não é possível que eu bati naquele barranco, porque eu entrei de frente do barranco. Quando eu olhei no carro, não tinha nada. Nada aconteceu. Não fiquei tremendo, não fiquei nervoso. Eu só agradeci a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque quando eu vou para lá, eu vou orando, às vezes até citando trechos da Bíblia, entendeu? Ligado nos céus. E Deus me protegeu. O diabo talvez queria fazer alguma coisa na minha vida, mas Deus é mais. O diabo te odeia, os demônios te odeiam, mas Deus ampara você. Ele é o Deus que protege aqueles que o amam, aqueles que servem. Procuram se encher sempre do Espírito Santo, e você vai ver que a graça de Deus vai estar sempre em você. Na hora do perigo, Ele vai estar livrando você. Eu fui livre não só uma vez. Durante toda a minha vida como cristão, fui livre várias vezes. Várias vezes, está me entendendo? Várias vezes de atropelamento. Eu nunca atropelei ninguém, graças a Deus, mas de carro bater em mim, ou de acontecer coisas perigosas. Sempre o Senhor me alertava antes. Sempre o Senhor me alertava antes. Amém? Então, quando me alertava que eu passava, eu via o perigo. Eu via as consequências de outros que estavam batendo naquele lugar. Então Deus protege os que amam. Quem crê nesse Deus vivo aí, levante a mão. Então fique de pé neste momento. Eu quero orar por você nesta manhã antes da ceia. Coloca a mão à altura do seu coração e fala assim comigo: Deus Pai. Não, fala mais forte. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por cuidar de mim. Eu te peço, Senhor, assim como me trouxe em paz para cultuar nesta manhã, no término, leva-me de volta em segurança, porque o Senhor é o Deus da minha vida e sem Ti não consigo fazer absolutamente nada. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: sempre cheio do Espírito. Fala para ele: sempre cheio do Espírito. Agora levanta as duas mãos e ofereça a Deus a melhor salva de palmas. Mais forte, porque Ele é digno de honra e glória.
ti.